Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Vamos falar das mais diversas modalidades ao longo desta emissão e vamos ter um convidado, Jaime Barreiro, técnico do Valenciano, equipa que disputou o campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Viana do Castelo, vai ser nosso convidado nesta emissão de sexta-feira, será mais à frente. Para já, avançamos com as modalidades e com o habitual balanço do fim de semana passado e também daquilo que vai acontecer durante o fim de semana que se aproxima. Começamos pelo hóquei em patins, onde vai prosseguindo a carreira vitoriosa da Juventude de Viana no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. No passado sábado, num encontro muito importante, a Juventude de Viana venceu a Académica de Coimbra por 10-0, a Académica que era o seu mais direto adversário na luta pela subida de divisão. A vitória por números claros e inequívocos da formação liderada por André Torres, que ao intervalo já ganhava por 5-0, no final vantagem por 10-0, o que cimenta a liderança da Juventude de Viana neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. Cada vez está mais próximo o regresso da formação de Viana do Castelo à primeira Divisão Nacional. Nesta jornada 15, para além deste Juventude de Viana 10, Académica de Coimbra 0. Destaque ainda para a vitória do Porto B, que mantém o segundo lugar, ganhou 3-2 à Académica de Espinho, enquanto que o Marinhense, que foi o beneficiado da jornada, beneficiando dessa derrota da Académica de Coimbra, subindo ao terceiro lugar, a equipa da Marinha Grande foi ganhar ao pavilhão do Infante Sagres por 3-0 e por isso mesmo subiu um lugar na classificação. Juventude de Viana é líder com 42 pontos, mantém essa campanha notável de 14 vitórias e apenas uma derrota frente ao Porto B. Porto B que é segundo com 32 pontos, menos 10 do que a Juventude de Viana. O Marinhense está agora na terceira posição com 27 pontos, ou seja, está a 15 pontos da Juventude de Viana, enquanto que a Académica de Coimbra desceu ao quarto lugar, agora com 26 pontos. Ou seja, está muito perto de poder assegurar a subida à primeira divisão, a equipa liderada por André Torres. Para este sábado, teremos na 16ª jornada a deslocação da Juventude de Viana até Espinho para jogar frente à Académica de Espinho. O jogo está marcado para este sábado às 21h30 no pavilhão da Académica de Espinho. A equipa espinhense está no 8º lugar com 19 pontos, recordando também que no encontro da primeira volta realizado em Viana do Castelo, a Juventude de Viana ganhou por 6-1. É um jogo onde, uma vez mais, a equipa da Juventude de Viana é claramente favorita. Já agora, olhando ainda para este campeonato, na Zona Sul, aquele que poderá ser o adversário da formação de Viana do Castelo na luta pela conquista do título de campeão nacional da 2ª Divisão. O Candelária é líder com 33 pontos, o segundo é o Paço de Arcos com 31, o Eiras está no terceiro lugar com 30 pontos, ou seja, na Zona Sul há ainda equilíbrio e não se sabe ainda quem vai terminar na primeira posição. Recordo, aliás, que o Candelária vai ser o adversário da Juventude de Viana nos oitavos de final da Taça de Portugal. O jogo está marcado para a Ilha do Pico, nos Açores, no próximo dia 14 de fevereiro, às 22 horas, hora dos Açores, 21 horas, hora de Portugal continental. É um jogo também importante, uma vez que pode também permitir à Juventude de Viana o apuramento para os quartos de final e mais à frente até a presença na Final Four desta Taça de Portugal. Avançamos com o voleibol. Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores masculinos. No passado fim de semana houve jornada dupla. No sábado, a formação de Viana do Castelo, o Voleibol Clube de Viana, venceu no pavilhão de Santa Maria Maior o Guifães por 3-0, enquanto que no domingo, na 20ª jornada, foi a Lisboa ganhar ao Clube de Vôlei de Lisboa também por 3-0. Duas vitórias que permitem à equipa da Juventude de Viana cimentar o quarto lugar, que dá acesso ao play-off de subida à primeira divisão, apuram-se os 4 primeiros. O Esmoriz é líder com 47 pontos, o Eiras é segundo com 46, o terceiro é o Clube Nacional de Ginástica com 45 e depois, no quarto lugar,
o VCV com 40 pontos. Estas 4 equipas têm praticamente assegurada a passagem à fase de subida à primeira divisão. A subida e o regresso à primeira divisão é o grande objetivo da equipa de Viana do Castelo para esta temporada 2025-2026. Entretanto, a jornada deste fim de semana, marcada para este sábado, e no que diz respeito à formação de Viana do Castelo, já foi confirmado o adiamento desse jogo frente ao Marinhense, que estava marcado para este sábado às 4 da tarde no pavilhão de Santa Maria Maior. Isto porque a Marinha Grande tem sido afetada pelas cheias, devido ao mau tempo que se tem feito sentir em quase todo o país. Está sem pavilhão, o Marinhense não tem conseguido trabalhar e por isso mesmo foi pedido o adiamento da partida, o que foi concedido também por parte da formação de Viana do Castelo, ou seja, o Voleibol Clube de Viana Marinhense, que estava agendado para este sábado às 4 da tarde, foi adiado para a data ainda a designar, portanto não vai jogar este fim de semana a equipa masculina do VCV. Quanto à equipa feminina, também no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, segue em excelente plano a formação de Viana do Castelo, as Marujas, na 20ª jornada, vitória no pavilhão de Santa Maria Maior frente ao Pelamora por 3-0, com parciais de 25-20, 25-18, depois 27-29 e a fechar com 25-20 para a equipa de Viana do Castelo. A formação do VCV segue no 4º lugar, em zona de apuramento para a fase de subida. Primeiro lugar é para o Belenenses com 55 pontos, segundo o Vila Condense com 53, depois o Sporting de Espinho com 49 e no 4º lugar o Voleibol Clube de Viana com 38 pontos. Está também muito perto de poder assegurar esse lugar entre os 4 primeiros, a formação de Viana do Castelo. Para a 21ª jornada, marcada para este fim de semana, já este domingo às 17 horas, as Marujas viajam até Nogueira de Regedoura para jogar frente à Academia José Moreira, jogo então marcado para domingo às 5 da tarde. Recordo que o VCV está no 4º lugar com 38 pontos, a Academia José Moreira está no 10º lugar com 17 pontos, tem apenas 5 vitórias e soma 15 derrotas nos jogos realizados até ao momento. É o pecúlio que foi averbado pela formação da Academia José Moreira. Avançamos para o basquetebol. Começa este fim de semana a fase de manutenção, Zona Norte, no Campeonato Nacional da 2ª, ou melhor, da 1ª Divisão de Basquetebol. Primeira jornada, então, que vai ter as partidas Académico do Porto Olivais, Escola, ou melhor, Grupo Desportivo André Soares Juve Maia, Famalicense São-Joanense e Clube de Basquete de Viana Gafanha de Nazaré. Este jogo entre o Clube de Basquete de Viana e o Gafanha vai ter lugar no sábado, às 21h30, no pavilhão de Santa Maria Maior. Segue-se agora esta fase de manutenção, que é muito importante para a formação de Viana do Castelo. Passagem também pelo handball, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte de handball, séniores masculinos. No passado sábado, na 15ª jornada, a formação do Afifense perdeu na Maia, frente ao Águas Santas B, por 40-27. Continua difícil o percurso da formação de Afife neste campeonato. Segue no 10º e último lugar com 16 pontos. Tem apenas uma vitória, soma 13 derrotas. Está em situação muito complicada a equipa do Afifense para esta temporada 2025-2026. O campeonato está agora parado, regressa no fim de semana de 14 de fevereiro com a 16ª jornada. O Afifense vai, nessa altura, receber a equipa do Padroense. Vamos terminar esta sequência com uma referência ao futsal. Temos vindo a acompanhar também a Liga Placar, onde estão 2 equipas do distrito, o Santa Luzia e também a Casa do Povo de Freixo. Houve derby no passado fim de semana, na passada sexta-feira, no pavilhão José Natário. O Santa Luzia ganhou 3-2 à Casa do Povo de Freixo e regressou ao 4º lugar da classificação, beneficiando da derrota do Atlético em casa
jornada frente ao Leões de Porto Salvo por 4-2. Outros dois resultados a destacar nesta jornada: o líder Benfica ganhou por 6-2 ao Árvore, enquanto o Nuno Álvares venceu a Nova Semente por 4-1. Na classificação, o Benfica lidera com 45 pontos, o Nuno Álvares é segundo com 42, o Leões de Porto Salvo na terceira posição com 33 pontos, depois um pouco mais atrás, no quarto lugar, o Santa Luzia com 22, ultrapassou o Atlético, que agora é quinto com 20 pontos. Houve troca de posições entre estas duas equipas. 10º lugar para a Casa do Povo de Freixo, tem apenas um ponto somado nos jogos realizados, ou seja, nas 15 jornadas já realizadas deste campeonato, desta Liga Placar Feminina de Futsal. Este fim de semana vamos ter então a 16ª jornada, destaque para os jogos onde estão as equipas de Viana do Castelo. O Santa Luzia visita a Nova Semente, jogo marcado para este sábado às 6 horas da tarde, quanto à Casa do Povo de Freixo recebe o Atlético, jogo marcado também para este sábado, mas às 5 da tarde. São os jogos que destacamos desta Liga Placar Feminina de Futsal. Feita esta passagem pelas modalidades, vamos daqui a pouco avançar para o futebol, vamos falar do Campeonato de Portugal e também dos campeonatos distritais da primeira e da segunda divisões da Associação de Futebol de Viana do Castelo e com esse convidado vamos falar com Jaime Barreiro, o técnico do Valenciano, uma das equipas que está nos lugares da frente da principal competição da Associação de Viana do Castelo, ou seja, o campeonato SAPSEG. É já a seguir. Viana, cidade do desporto. Vamos então avançar nesta emissão do Viana Cidade do Desporto, depois de termos aqui falado das modalidades de alta competição. Vamos então avançar com o futebol, vamos falar do Campeonato de Portugal, mais à frente, já a seguir campeonatos distritais, primeira e segunda divisões da Associação de Futebol de Viana do Castelo e também com o convidado para esta noite de sexta-feira, Jaime Barreiro, técnico do Valenciano. 36 anos, já com um longo percurso à frente da formação do Valenciano, ou ao serviço do Valenciano, como técnico adjunto, mas também como técnico principal, também com passagens já pelo Atlético dos Arcos na temporada 22-23 e também pelo Desportivo de Cerveira já na época 19-20. Jaime Barreiro, que foi adjunto de Pedro Lomba, o atual técnico do Marco, e depois acabou por suceder a Pedro Lomba quando o técnico de Viana do Castelo assumiu um novo rumo na sua carreira, quando rumou aos Açores para treinar o Praense. Jaime, boa noite, obrigado por estar connosco, é um gosto tê-lo connosco nesta noite de sexta-feira. Boa noite Mário, boa noite a todos que nos ouvem. Eu é que agradeço o convite, é sempre um gosto poder partilhar estes momentos de falar daquilo que nos apaixona, neste caso que é o desporto e que é o futebol, e espero que seja uma conversa agradável, uma partilha agradável e vai ser, que seja um momento bom para todos que nos acompanham neste momento. Muito bem, Jaime, vamos, antes de falar mais lá para a frente, vamos falar um bocadinho da sua carreira e também daquilo que foi o seu início de carreira como treinador e antes como adjunto do Pedro Lomba, mas vamos começar pela atualidade, porque esta quarta-feira, o Valenciano jogou na Corrolhã, um jogo em atraso da 12ª jornada, perdeu por 3-0, derrota por números algo pesados, digamos assim, tendo em conta aquilo que tem sido o equilíbrio que tem havido neste campeonato SAPSEG. A verdade é que, começando por falar um bocadinho desse jogo, sei que foi um jogo, não tive a ocasião de o ver, infelizmente, mas sei que foi um jogo bastante dividido na primeira parte, que terminou com 0-0, depois na segunda parte o Corrolhã marcou 3 golos, ganhou por 3-0. Corresponde um bocadinho àquilo que tem sido o campeonato nesta temporada 25-26, ou seja, as equipas vão perdendo pontos ali e acolá, nunca se sabe muito bem aquilo que vai acontecer. E este jogo com o Corrolhã foi um bocadinho isso, acredito eu, tendo em conta que, curiosamente, o Valenciano está melhor colocado do que o Corrolhã no campeonato. Sim, em primeiro lugar sabíamos que o jogo contra a Corrolhá iria decorrer aqui com características
um bocadinho especiais, pelo facto de ser a meio da semana, pelo facto de não estarmos habituados a jogar de 3 em 3 dias, pelo facto de termos jogadores que, né, neste caso, que não são profissionais de futebol e tivemos que fazer essa gestão não só da recuperação do jogo de domingo de Vila Praia de Âncora, essa recuperação física e mental, aliada à gestão que temos de fazer com os trabalhos que os nossos atletas têm na sua vida profissional. Muitos que trabalham de noite, têm trabalhos durante o dia também pesados, e então foi um desafio grande preparar este jogo com todas essas condicionantes, ainda para mais defrontando uma equipa com a qualidade da Correlhã, que também, no meu entender, a qualidade que tem não corresponde também àquilo que a tabela classificativa representa neste momento, mas também é um bocadinho fruto daquilo, lá está, daquilo que tem sido este campeonato. De facto, o jogo foi muito equilibrado na primeira parte, não houve até grandes oportunidades, muito disputado a meio campo, um jogo taticamente, as equipas muito bem encaixadas uma na outra, até um jogo bastante intenso, e a nossa intenção era para a segunda parte conseguir não só manter esse equilíbrio, como também poder melhorar alguns aspectos que nós sentimos que podíamos melhorar para ganhar o jogo. Infelizmente não conseguimos, a Corelhã entrou muito bem na segunda parte, fez um golo cedo, que obviamente que acaba por desbloquear um bocadinho o jogo para o lado deles e a nós que nos dificulta. Nós tentámos reagir, mas não correu como esperávamos. Acho que também acusámos depois ali alguma fadiga, não só física, mas também mental, até a forma como os erros sucessivos que cometemos no primeiro golo, depois o segundo golo de um lance penalti, de uma falta que nós cometemos que nem é muito habitual na nossa equipa, e o terceiro golo também, um lance também muito azar, digamos, da nossa parte, quase que fomos nós que praticamente que oferecemos esse golo, e pronto, tornou o resultado um bocadinho pesado para aquilo que nós pretendíamos. Face àquilo que foi a primeira parte, acaba por ser pesado, mas face àquilo que foi a segunda parte, não vou dizer que os números são mais ou menos expressivos ou que foram mais ou menos exagerados. Agora, considero que a vitória é justa da parte da Corelhã, principalmente por aquilo que fez na segunda parte, e por aquilo que nós não conseguimos controlar na segunda parte. Foi uma vitória justa, mas este campeonato está muito imprevisível. Foi uma derrota que obviamente que nos pesou, mas também a parte boa de jogarmos também de 3 em 3 dias é que isto rapidamente fechamos um jogo e já temos que pensar no outro, e não há muito tempo para nos lamentarmos, nem para festejarmos, se for o caso, porque nós também já tivemos a prova disso no campeonato, que com equipas teoricamente inferiores naquilo que diz a tabela classificativa, perdemos pontos, e conseguimos, se calhar, pontos com equipas que estão na mesma luta que nós ou acima de nós, e acho que o campeonato se está a pautar um bocadinho por essa competitividade e esse equilíbrio. Jaime, em relação aos últimos jogos, eu tive a ocasião de ver recentemente o vosso jogo em Cardielos, frente ao SUC, que empataram a três bolas. Acompanhei também, enfim, com alguma atenção, o jogo do passado domingo em Âncora, que perderam por 3-2. O Valenciano foi sempre uma equipa competitiva. Aliás, já tinha visto um jogo anterior do Valenciano. Fiz, aliás, o jogo que vocês tiveram com o Vianense na altura para a Taça de Portugal. E mantenho, digamos, a ideia que fui... com que fiquei dessa partida frente ao Sport Vianense foi que, de facto, o Valenciano é uma equipa que joga bom futebol, é uma equipa que tem bons princípios, já muito, digamos, assimilados por aquilo que é o trabalho do Jaime ao longo dos últimos anos. Mas, olhando para estes dois jogos, recordo que em Cardielos vocês acabaram por ceder o empate já mesmo na reta final, estiveram a ganhar por 3-2, salvo erro. Sim. E depois em Âncora também conseguiram por duas vezes
estiveram 2 vezes em desvantagem, empataram 1-1, depois 2-2 e acabam por sofrer o 3-2 já mesmo na reta final, já na compensação praticamente, quando até tinham mais um jogador em campo. São estes pequenos pormenores que têm, digamos, atrasado um bocadinho essa aproximação do Valenciano aos locais da frente. Sim, concordo consigo. Particularmente o jogo contra o SUC, acho que foi um jogo muito bom da nossa parte. Sinceramente, sabíamos da dificuldade que iríamos ter frente ao adversário que era, a jogar na sua casa, mas acho que fizemos um jogo muito competente a nível coletivo. Creio que até o empate, e até pela forma como foi concedido, o empate acho que para nós nos trouxe, foi um empate com sabor a derrota, e se calhar ao SUC, não sei, se calhar até foi um empate um bocadinho com sabor a vitória, não digo isto por maldade, e ficamos com essa sensação. Aqui foram o jogo do SUC com o do Âncora Praia, apesar de serem jogos em que sofremos no fim, foram jogos aqui ligeiramente diferentes. Nós até no jogo contra o Cardialense, nós até houve momentos em que sentimos que se calhar estávamos mais perto de fazer o 4-2 do que sofrer o 3-3. Mas sabíamos que os jogos são sempre perigosos, mas os jogadores estavam tão confortáveis em campo que eles próprios me diziam que sentiam que podíamos matar o jogo. E acabámos por não o fazer. E aliás, a forma como até sofremos o golo, que foi ali uma recepção de bola de um jogador nosso que não correu bem e que o jogador do SUC roubou e fez o golo do empate. Até a forma como estávamos, sentíamos, não digo tranquilos, mas confortáveis no jogo, até levou a que cometêssemos esse erro que nos custou caro. No jogo de Âncora foi ligeiramente diferente, porque estávamos empatados e a partir do momento em que passámos a jogar com mais um, sentimos que da maneira como estava o jogo, a jogar com mais um, que tínhamos de arriscar para ganhar. Obviamente com alguma segurança, porque equipas perigosas como a Âncora Praia a qualquer momento nos podem, numa transição, criar problemas, e o que é facto é que pouco depois de termos alterado um bocadinho a estrutura da equipa, passámos a jogar com 2 pontas de lança, também num lance de ataque nosso, que até podíamos ter tirado mais alguma coisa dali, não conseguimos e perdemos bola, e esse lance acaba por dar penalti para o Âncora Praia e acabamos por perder 3 pontos. Neste caso foram 3 pontos com o Âncora, 2 pontos com o Cardialense, 2 golos sofridos no fim, que ao dia de hoje na tabela classificativa faziam muita diferença. E sim, acho que os pontos que temos perdido, mesmo derrotas que tivemos com o Melgacense, derrotas que tivemos com o Lanhense, principalmente o jogo com o Melgacense, foi um jogo em que nós concedemos 2 remates à baliza, possivelmente, e sofremos um golo e perdemos 1-0. E acho que cada vez mais as equipas conseguem construir plantéis de tanta qualidade e treinadores de tanta qualidade que trabalham bem, que preparam bem os jogos. Cada vez mais sentimos que os jogos se podem decidir nos detalhes. E eu ontem também, em conversa com o treinador da Corrolhá, e ele também concordou comigo, eu desde que sou o treinador principal, e mesmo como adjunto, mas principalmente como sou o treinador principal aqui na Associação de Futebol de Viana do Castelo, esta é a época em que eu sinto maior dificuldade em ganhar jogos. E já o sentia mesmo na fase em que estávamos em primeiro lugar, e os jogadores sabiam isso. Mesmo jogos em que parecia que estava o jogo controlado e estávamos a ganhar 2-0, a poder fechar o jogo e não conseguíamos fazer o terceiro que nos desse, bastava sofrer o 2-1 e o jogo já se tornava muito difícil de controlar e aberto até ao fim. Sinto muito esse equilíbrio, não só na tabela classificativa, acho que acaba por ser um resultado daquilo que se tem visto durante os jogos, o equilíbrio. E para mim, pessoalmente, como treinador, tem sido a época em que ganhar jogos é cada vez mais caro, se pudermos dizer assim. Já agora, olhando para aquilo que são alguns dados estatísticos, porque as estatísticas não ganham jogos, nem ganham campeonatos, naturalmente, mas servem, digamos, como barómetro de análise para aquilo que se passa. O Valenciano tem, salvo erro, o segundo melhor ataque do campeonato, o melhor é o Ponta Barca com 39,
julgo que o Valenciano está em segundo com 38, mas também tem uma das defesas mais batidas do campeonato. Este equilíbrio, e muitas vezes diz-se que, ou fala-se isso noutras modalidades, que os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos, e de facto uma equipa que sofre muitos golos acaba por ter mais dificuldades. Esse número grande, de 26 golos sofridos, que é quase o dobro do que tem. É o dobro do que tem o Cerveira, por exemplo, e tem 13 golos, o Castelense tem 14 golos sofridos. Para equipas que são muito próximas, não é uma diferença muito grande, Jaime? Sim, concordo. E é um aspecto que nós temos tentado melhorar. Nós sabemos que praticamente em todos os jogos, e creio que só 2 jogos é que não conseguimos marcar, se não me engano, que foi, se não estou em erro, Melgacense e Cerveira na primeira volta. Nós sentimos que criámos oportunidades para fazer golos em todos os jogos, mas tem sido de facto um aspecto menos positivo da nossa equipa e que nós temos tentado melhorar, e concordo que se calhar em alguns jogos que se não tivéssemos sofrido, claro que isto é tudo cis, mas se não tivéssemos sofrido alguns golos que nós sentimos que podíamos ter evitado, podíamos estar noutra posição da classificação, porque eu costumo dizer que se não sofrermos golo, pelo menos o 0-0 é garantido, digamos assim. Se não sofrermos golo, um ponto é garantido. Agora, claro que nós queremos marcar, e também quando queremos marcar também nos expomos, e apesar de sermos uma equipa que gosta de controlar o jogo e que joga muito tempo no meio campo ofensivo, também o tentamos fazer com equilíbrio, de forma a estarmos preparados também no momento da perda de bola, e temos tentado arranjar também soluções dentro da nossa equipa e dinâmicas da nossa equipa a nível da organização defensiva, da transição defensiva e mesmo das bolas paradas, que nos permita melhorar isso. Mas é um facto que principalmente nestes últimos jogos aqui em 2026 temos sofrido mais golos do que aquilo que gostaríamos, e concordo que é algo que a nível classificativo que nos tem prejudicado, e também que é isso também que nos faz neste momento ter caído ou ter descido aqui algumas posições. A nível ofensivo, já falámos aqui na questão da equipa continuar a fazer golos, e tem o tal segundo melhor ataque do campeonato, e pelo meio também perdeu aquele que era o seu melhor marcador, que era o Landing, que foi para o Vilaverdense. Digamos que para já, em termos de golos marcados, não se tem notado muito, digamos assim, mas não deixa-lhe alguma mágoa, não digo mágoa, mas acha que o Landing poderia trazer mais a esta equipa do Valenciano? Sim, e você também falou aí num aspecto importante, e antes de perdermos o Landing já tínhamos perdido o Rabi, o nosso guarda-redes. Exatamente, o Rabi que também saiu, exato. Para o Machico. Aliás, o Rabi sai numa altura em que nós estávamos ali no primeiro lugar, primeiro, segundo, e a meu ver, e não era por ter sido meu jogador, e com todo respeito por todos os guarda-redes, se calhar à altura estava a ser, se não o melhor, um dos melhores guarda-redes do campeonato, por aquilo que estava a produzir para a nossa equipa, e estava-nos a dar muita estabilidade. E já agora, Jaime, recordo apenas que o Ravi, quando chega ao Machico, nas 2 primeiras jornadas do Campeonato de Portugal, é eleito o guarda-redes da jornada. Portanto, eu conheço bem o Ravi, aliás, em princípio vamos tê-lo connosco na próxima semana. O Ravi é, de facto, tinha uma importância muito grande na equipa do Valenciano. Sim, e claro que isto são tudo pormenores, e nós conseguimos reforçar também essa posição, e estamos muito bem servidos a nível de guarda-redes, mas obviamente e aqui nem tem a ver com a qualidade do jogador, mas tem a ver com a própria dinâmica de um jogador entrar para uma posição tão específica como o guarda-redes, e o Ravi estava muito bem habituado a isso, quer seja no controle da profundidade, na forma como nós defendíamos. Já havia uma articulação muito boa entre a linha defensiva e o Ravi, e isso obrigou-nos obviamente também não digo a reinventar-nos, mas a adaptar aqui algumas situações, e essa foi a primeira delas, e o Landing também, porque o Landing, para além de, na altura quando saiu, eu não sei se ele estava em primeiro na lista de melhores marcadores, mas se não estava, o último jogo foi em Piães, que ele faz o último golo
no último jogo que nós fizemos no mês de dezembro, ele faz o golo e não sei se é igual ao Romário ou fica ali com mais um golo que o Romário, mas o Landing, para além dos golos que fazia, era um jogador muito importante na nossa organização defensiva. E não é fácil colmatar a perda de um jogador com as características dele, que para além de ser um excelente finalizador, muito forte no jogo aéreo, um jogador possante, era um jogador muito rápido e com uma capacidade de pressão muito grande, e a nossa equipa estava talhada para isso e estava preparada para isso, para essa forte pressão que fazíamos ao adversário, para um jogador muito forte também defensivamente nas bolas paradas, e obviamente que a perda desses dois jogadores, a equipa, obviamente que qualquer equipa que tira 2 jogadores, ainda para mais em posições tão importantes como o guarda-redes e o ponta de lança, acaba sempre por ressentir. Agora, claro que nós, mesmo dentro do plantel, tentamos arranjar soluções e jogadores que tentam chegar para acrescentar, e essa é a nossa função como treinadores. E eu, como treinador, para além de os ter perdido, obviamente fico triste, mas também me sinto de alguma forma orgulhoso por termos ajudado esses jogadores a irem para um patamar que eles se calhar mereciam e que queriam voltar a estar. Por um lado, obviamente que fico triste, mas por outro lado, por eles, pela carreira deles, fico feliz. Claro que nós queremos ter sempre os melhores connosco, mas é esse o nosso papel como treinadores, e temos que arranjar essas alternativas, essas soluções, umas dentro do plantel, outras fora, mas é um facto que não é fácil de substituir jogadores desta qualidade. Olhando agora um bocadinho para o campeonato, porque já falamos aqui do Valenciano, digamos no arranque do campeonato, nós fomos falando aqui algumas vezes nas nossas emissões, ouvindo alguns técnicos, ouvindo pessoas ligadas ao futebol, sobre aqueles que eram, digamos, os candidatos ao primeiro lugar, e falava-se claramente no Ponta Barca como candidato número 1, também no Atlético dos Arcos, o Valenciano, o Correlhá, pelo aquilo que tinha feito nas épocas anteriores. A verdade é que aparece aqui um player, digamos, um outsider, que é o Castelense, e até o próprio Suc, que também, ano passado, tinha feito um bom campeonato, também está nesta altura em 4º lugar. Mas claramente o Castelense é, digamos, aquele outsider que ninguém contava que aparecesse nesta luta pelos lugares da frente. Como é que o Jaime olha para esta situação em termos de classificação, sabendo que nesta altura o próprio Valenciano, o Correlhá tem 28 pontos, está um bocadinho mais longe, mas está a 7 pontos o Valenciano. Atenção que o Castelense vai jogar a Valença na próxima, já este fim de semana, já este domingo. Portanto, como é que olha para esta situação em termos de classificação? Assim, e a opinião que eu tinha no início do campeonato, mesmo quando ainda estava ao caminho e era mais uma equipa que eu acredito que ia estar aqui nesta embrulhada, digamos assim, eu antevia, sinceramente, por aquilo que estavam a ser, por aquilo que eram os treinadores, por aquilo que estavam a ser as constituições dos plantéis, por aquilo que estavam a ser feita a nível de continuidade de épocas anteriores, eu previa que fosse um campeonato equilibrado, e acho que vai ser até ao fim. Não sentia que, apesar de haver aqui plantéis mais fortes ou menos fortes, ou com mais opções, menos opções, mas sentia que esta época poderia não haver uma equipa que se distanciasse das demais e que fosse fazer uma época tranquila. Claro que isso é fácil de dizer agora porque é o que está a acontecer, mas sempre tive essa perspectiva. No caso aqui especificamente do Castelense, se calhar a maioria das pessoas não estava à espera que o Castelense estivesse em primeiro lugar. Eu não vou dizer que estava à espera, mas estava à espera de um Castelense a fazer uma época muito, muito competitiva. Por aquilo que tem sido o trabalho feito da equipa técnica liderada pelo Mr. Américo, por quem eu tenho muito, muito respeito. Desde que chegou ao Castelense, acho que conseguiu introduzir se calhar uma mentalidade diferente, com as características dos jogadores que tinha. Acho que conseguiu adaptar, criar uma forma de jogar, uma cultura, uma mentalidade que é muito difícil de contrariar. Eu, se calhar, nas últimas 2 épocas, possivelmente foi, se não o mais difícil, mas um dos adversários mais difíceis que
tenho defrontado. No ano passado perdemos lá na primeira jornada 3-1, depois ganhámos em casa. Este ano fomos lá empatar. E são uma equipa que, com as características dos jogadores que têm e a forma como jogam, são uma equipa difícil de contrariar. E são uma equipa que, acima de tudo, aquilo que tem demonstrado é que pode ganhar a qualquer adversário. E por isso vão ser sempre uma equipa difícil de defrontar. E eu acredito que o Castelense também se irá manter aqui neste lote de equipas que irão estar até ao final. E acho que o Castelense é um bocadinho à imagem também daquilo que tem sido feito no Cardialense. Tem mantido também a estrutura, a equipa técnica, tem perdido jogadores, mas também se tem reforçado bem, e essa continuidade é sempre uma vantagem, dá outra estabilidade à equipa, dá outra estabilidade também para trabalhar, e acho que também é saudável para o futebol que os clubes também comecem a dar também essa oportunidade aos treinadores de dar essa de continuidade aos projetos, se pudermos chamar assim. Agora há aqui equipas com muita qualidade, o Cerveira tem muita qualidade, o Courense, que agora está numa fase em que até caiu um bocadinho na tabela classificativa, mas o Courense, quando nos ganhou a nós, até passou para primeiro lugar. Ponta Barca e Atlético dos Arcos são sempre candidatos, não vou dizer que são favoritos, mas são candidatos muito, muito fortes. Mas da maneira que está o campeonato, é que estávamos a falar, neste caso estamos a falar do Cardialense e do Castelense, equipas que têm tido continuidade, e por aquilo que têm feito nas últimas épocas, e esta época também vão ser equipas que se vão manter aqui nos primeiros lugares. Nós também nos queremos manter, mas vai haver sempre um Corrilhá, vai sempre haver um Cerveira, vai sempre haver um Atlético dos Arcos, um Ponta da Barca, até equipas, olhando aqui para a tabela classificativa, equipas, o Vitorino Piães já esteve perto, está ali em baixo, mas o Vitorino Piães tem 25 pontos, está ali como o Âncora Praia, que agora, com uma série de jogos positivos, começa-se a aproximar também ali das equipas do meio-cima. E eu acho que este campeonato também para nós treinadores tem sido enriquecedor e tem sido muito interessante, no sentido em que muitas das vezes uma equipa, às vezes as pessoas dizem a equipa tal já morreu ou já não está, e às vezes em 2 jornadas, 3 jornadas, 2 ou 3 resultados positivos já metem uma equipa lá em cima, e às vezes uma equipa que está lá em cima dos resultados, isso aconteceu-nos a nós, estivemos em primeiro e uma série ali de 2, 3 jogos não nos correram tão bem, atiraram-nos lá aqui mais para baixo. Mas falando especificamente no Castelense, para aqui em modo resumo, claro, acho que vão ser uma equipa que vão dar luta até ao fim. Aquilo que eles fazem dentro de campo, acho que vão conseguir fazer até ao fim, que é dar luta até ao final. Jaime, olhando até e já percebendo que este é um campeonato que vai ser competitivo até ao final, eu acho que não há grandes dúvidas sobre isso. Ainda faltam muitas jornadas, mas vamos ter a jornada 20 e há aqui um jogo que é, neste caso, o do Valenciano com o Castelense, que é, eu diria, não é decisivo, mas eu acho que este jogo é muito importante para vocês, porque vocês estão nesta altura a 7 pontos do Castelense, a 4 do Ponta Barca, mas tem ainda menos um jogo Ponta Barca, portanto ainda tem já folgou no jogo frente ao Caminha, portanto é aqui essa vantagem. Para vocês este jogo frente ao Castelense é de fundamental importância para manter, digamos, essa aproximação pelo menos aos 2 primeiros lugares da classificação, recordando que está em causa não só a subida, mas também uma ida à Taça de Portugal. Sim, e esse é sem dúvida o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo é voltar a colocar o clube na Taça de Portugal, tal como o fizemos no ano passado, para este ano o clube estar presente, e é isso verdadeiramente que nós ambicionamos. E é um facto que este jogo é muito importante para nós, primeiro porque vimos 2 resultados negativos e queremos rapidamente voltar às vitórias. Jogamos em casa e também isso nos dá uma responsabilidade acrescida, e sabemos que se ganharmos este jogo, para além de ser algo que nós queremos muito, podemos fazer com que também uma equipa que esteja à nossa frente não se distancie, ou seja, neste caso podemos encurtar distâncias para uma equipa que está à nossa frente. Obviamente que nós queremos chegar ao fim deste jogo e estar a 4 pontos e não estarmos
não estarmos a 10, porque quanto mais tempo tivermos no pelotão da frente, obviamente que o trabalho diário é sempre mais fácil, a motivação também será sempre maior, enquanto os objetivos estiverem mais próximos, e nós queremos muito isso, queremos manter a equipa ligada até ao fim, nos objetivos, manter os objetivos vivos até ao fim, mas sim, não tenho problema nenhum em dizer, nem vou tirar responsabilidade nenhuma deste jogo, porque é de facto de extrema importância para nós, principalmente por virmos de 2 resultados negativos e por sabermos que podemos encurtar a distância para o primeiro classificado. Em relação a este campeonato ainda, há aqui um aspecto que tem a ver com, digamos, algumas das coisas novas que apareceram nesta temporada 25-26. Esta competitividade, que eu acho que é importante para o Campeonato SABSEG, o facto de agora também haver essa possibilidade de as pessoas acompanharem via streaming as transmissões dos jogos, ou de alguns dos jogos, pelo menos, acaba por dar aqui maior visibilidade. Tenho acompanhado alguns jogos sempre com bastante público nas bancadas. Sente como treinador, e estando já há alguns anos a trabalhar em Viana do Castelo e a acompanhar este campeonato, que este de facto é um campeonato diferente dos outros por essa envolvência toda que de alguma forma tem ajudado a alavancar um bocadinho aquilo que é este campeonato de SABSEG e a forma como a própria Associação de Futebol tem vindo a tentar dinamizar esta competição? Sim, eu acho que tenho que dar aqui também a minha opinião. Acho que a Associação, no pouco tempo, digamos assim, que está em funções, já tem feito um excelente trabalho para dinamizar e promover o futebol. Eu recordo que já na época passada, e tive a oportunidade de dizer isso ao Presidente da Associação, a forma como foi organizada a final da Taça de Viana, acho que era uma competição que já merecia uma festa mais bonita do que aquilo que se calhar tinham sido edições anteriores, e já aí se notou que esta associação vinha para fazer coisas diferentes e coisas positivas, e toda a envolvência que houve na final da Taça, envolverem os clubes, os treinadores, foi uma dinâmica bastante positiva, e é um facto que esta questão das transmissões também tem ajudado a criar essa aura positiva aqui na associação, para toda a gente, porque permite-nos a nós treinadores, que jogamos todos à mesma hora, poder ver adversários, poder ver outras equipas, poder ver outros jogadores, que temos sempre essa dificuldade de, como jogamos todos à mesma hora, às vezes não conhecemos tão bem jogadores de outras equipas, porque quase só os podíamos ver 2 vezes por época, que era quando os defrontávamos. E também é bom ver que eu tenho atletas assim que chegam à terça-feira e que me dizem que viram jogos de outros clubes. Olha, vi esta equipa, vi aquilo. Trocar impressões tem sido também uma experiência positiva, e acho que é positivo para todos. Às vezes uma deslocação mais longe, ou por alguma disponibilidade, até tenho amigos que sei que acompanham as transmissões, mas acho que o facto de nós podermos ver outras equipas, adeptos de outras equipas poderem ver também os jogos dos rivais, digamos assim, acho que só traz coisas positivas. E a nós, como treinadores, acho que nos tem enriquecido muito, porque eu não tenho dúvidas que o facto de haver mais acesso aos jogos dos adversários também permite aos treinadores preparar os jogos melhor, e isso acho que tem sido muito, muito visível este ano, porque nota-se, acho que é bastante notório a forma como os treinadores preparam já com muito mais detalhe os jogos, porque têm acesso a muita mais informação, e isso acho que tem sido enriquecedor para todos, e a mim especialmente tem sido enriquecedor, porque não só me permite ver outras equipas e preparar melhor também os nossos adversários, mas também saber que do outro lado vamos ter um treinador que vai preparar muito bem o nosso jogo, e no domingo nós termos essa capacidade também de tentarmos, digamos, desmontar a estratégia do adversário. Acho que tem sido bom para toda a gente, para treinadores, para os jogadores que têm outra visibilidade, para os adeptos que podem continuar a acompanhar os seus clubes. Acho que tem sido positivo para todos. Em termos de campeonato,
olhando para o tal equilíbrio que tem sido evidente, eu tenho falado nas últimas semanas com alguns dos treinadores, sobretudo das equipas que estão mais na frente do campeonato. Na semana passada estive aqui com o Fernando Rego, e uma das questões que falamos, e até porque o Fernando já teve até em outros patamares, digamos assim, e falámos de uma questão que tem a ver com a forma como as pessoas olham para este campeonato. Ou seja, há muito aquela ideia que, comparando, por exemplo, Braga, Porto, que os nossos campeonatos são menos competitivos, têm menos qualidade. O próprio Américo, o treinador do Castelense, ainda recentemente também aqui nos dizia a mesma coisa, ou seja, que às vezes nós não valorizamos o suficiente o nosso campeonato, sobretudo o da primeira divisão distrital, sendo também que começa a haver aqui alguma aproximação. E eu recordo que o Monção, ano passado, por exemplo, acabou por ganhar a Supertaça do Minho e a Taça dos Campeões do Minho. Portanto, sente que há aqui uma maior proximidade, até porque alguns jovens que têm vindo para cá, jogadores que vêm de outros patamares, digamos, para as provas distritais, sobretudo para a primeira divisão, sente que há aqui uma clara valorização e que às vezes nós ou muitas pessoas desvalorizam em demasia aquilo que é o futebol ao nível do distrito de Viana? Sim, eu concordo que muitas vezes somos desvalorizados. Acho que cada vez mais vamos encurtando aqui distâncias para distritos aqui mais próximos, e acho que cada vez mais também as pessoas vão tendo outra noção da realidade. Ainda estamos um bocadinho longe de quebrar um bocadinho essa mentalidade, mas eu, obviamente que em Braga há excelentes equipas, excelentes jogadores, no Porto também, mas eu muitas das vezes, e já tive a oportunidade de trocar estas impressões com outros treinadores, eu algumas vezes vejo jogos da Associação de Futebol de Braga, que Braga é muito conhecido por os jogos serem muito intensos, muito bem disputados, mas muitas das vezes acho que não são tão bem jogados como alguns jogos que há aqui na Associação de Futebol de Viana do Castelo. Não estou a dizer que aqui há mais qualidade do que lá, mas acho que há mais qualidade aqui do que aquilo que as pessoas acham. E aqui as coisas em Viana também têm mudado, começam a ver cada vez, aliás, a sociedade em si tem mudado e começam a ver cada vez mais jogadores estrangeiros também a procurar em Portugal e o distrito de Viana do Castelo para lançar ou relançar as suas carreiras. Também jogadores portugueses que vêm de outros distritos, que vieram para cá e que vieram aportar qualidade. Também treinadores como o Mr. Américo, também que vêm de outro distrito, também que nos vieram aportar qualidade. Acho que os próprios nossos treinadores aqui do distrito cresceram muito, e continuo a achar e a ter a opinião que mesmo em equipas da primeira divisão, equipas mais debaixo da tabela, tem treinadores que estão a fazer excelentes trabalhos, e se nós formos a ver os jogos dessas equipas, vemos que são equipas muito bem trabalhadas. Agora, é um facto, se calhar quem está do lado de fora olha para nós ainda com algum, não digo com algum desprezo, mas diminuirmos um bocadinho, e de forma até, eu considero injusta, porque até se vê todas as épocas aqui jogadores até do nosso distrito a serem para campeonatos de Portugal, para campeonatos profissionais, semi-profissionais, e é sinal de que as coisas estão a ser bem feitas. Obviamente que ainda há um longo caminho também para percorrermos e muita coisa para melhorarmos, mas acho que nos últimos anos fomos encurtando um bocadinho aqui distâncias para distritos como, por exemplo, o de Braga. Jaime, vamos nesta reta final, temos ainda alguns minutos, mas eu queria também falar um bocadinho do seu trajeto, que está muito ligado ao Valenciano, é verdade, mas também tem aqui outras passagens pelo Cerveira, também uma passagem mais curta pelo Atlético dos Arcos, em 2022-2023, mas o Jaime foi durante algum tempo, trabalhou com o Pedro Lomba, portanto sucede ao Pedro Lomba.
Pedro Loma, que hoje está num patamar diferente, está numa equipa de Liga 3, vai começar este fim de semana a fase de permanência nessa Liga 3. É um treinador que lhe serve de inspiração, digamos assim, para aquilo que é o seu trabalho? Sim, eu felizmente, e foi isso também que depois me deu aqui um clique, também a oportunidade, obviamente, de ser a treinador principal. Eu felizmente tive a possibilidade de trabalhar com grandes treinadores. Fui adjunto de treinadores de referência no distrito, fui adjunto do Mr. Rogério Brito, fui adjunto do Mr. Paulo Almeida, fui adjunto do Mr. Rui Carvalhal, que está no Limianos, fui adjunto do Mr. Pedro Lomba, e todos eles me aportaram muito. Mas é um facto que, se calhar, o Mr. Pedro Lomba, não só a nível pessoal como futebolístico, tivemos sempre uma grande ligação, uma grande amizade. Trabalhámos juntos em 2 clubes diferentes, no Cerveira e no Valenciano, e eu tenho essa convicção de que eu, quando sucedi ao Mr. Lomba no Valenciano, foi um bocadinho na perspectiva de poder dar continuidade ao trabalho que estava a ser feito por ele, pela forma semelhante que nós tínhamos de ver o treino, de ver o jogo, de ver o futebol. Acho que o clube, apesar de eu ser na altura um técnico jovem e estreante como treinador principal, mas creio que foi um bocadinho por aí. Também já conhecia o grupo, a maior parte dos jogadores já tinham sido meus jogadores enquanto eu estive como treinador adjunto. E o facto, lá está, de nós vermos o jogo, o treino e o futebol de forma muito semelhante, acredito que tenha sido esse o motivo pelo qual o clube quis dar continuidade ao trabalho, e é um facto que tivemos uma ligação muito forte. Hoje, aos dias de hoje, falamos esporadicamente. As distâncias e as nossas vidas pessoais e profissionais não nos têm permitido estarmos tão em contacto pessoalmente, mas é alguém de que eu guardo grandes recordações, guardo uma grande amizade, e faço sempre questão de em alguns momentos partilharmos algumas informações, algumas novidades um com o outro, e alguém que eu desejo o melhor e que tenho uma grande admiração. Mesma forma, porque eu coloquei esta questão porque já vi várias vezes o Valenciano jogar, não só esta época, mas também a época passada, e a forma como vejo a equipa do Valenciano jogar tem um bocadinho a ver com aquilo que também o próprio Pedro Lomba gosta digamos, de implementar nas suas equipas. Portanto, aqui, digamos, uma aproximação, uma semelhança da forma como os dois trabalham, embora cada um, obviamente, terá algumas ideias diferentes, mas é um bocadinho essa ideia também que tenta passar para as suas equipas. Sim, e eu recordo-me que nós já, quando estivemos em Cerveira, tínhamos uma ideia de jogo muito, muito forte, muito, muito vincada. Acabámos essa época por ficar a um ponto do Atlético dos Arcos, que foi campeão. Acabámos por perder na final da taça com o Desportivo Monção, ou seja, foi ali uma semana bastante dura para nós, mas já tínhamos criado aí uma identidade e uma forma de jogar muito difícil de contrariar já na altura, e tentámos transportar isso depois quando trabalhámos juntos no Valenciano, e tínhamos muito essa, e eu acho que também isso foi algo que nos permitiu criar aqui uma ligação forte, porque víamos coisas de forma muito, muito, muito semelhante, apesar de nem sempre concordarmos e termos sempre algumas coisas que vemos de forma diferente, até porque temos personalidades diferentes. Isso também, as personalidades dos treinadores também acabam sempre a adaptar as suas ideias, mas regra, naquilo que é o geral, acho que temos ideias muito em comum. Gostamos de ter equipas que controlem o jogo, principalmente controlem o jogo com bola, que sejam agressivas, que tenham muito, muito caudal ofensivo, mas principalmente equipas que controlem o jogo com bola. Isso acho que é algo que nós temos em comum. Agora o Mr. Pedro Lomba conseguiu atingir outros patamares. Eu fico muito, muito feliz por isso, e eu também sei que é um treinador muito, muito inteligente, e que também, dentro daquilo que é a sua forma de jogar, que ele gosta e que tenta colocar em prática, sei que também tem essa capacidade de adaptação aos contextos em que está, mas que nunca se vai desligar
dessa ideia de jogo que eu sei que tanto apaixona e que nós partilhamos em comum. Mesmo para concluir, Jaime, uma última questão para uma resposta relativamente rápida. O Valenciano, grande objetivo para aquilo que resta da época é tentar chegar pelo menos aos 2 primeiros, é isso? Se não for primeiro, pelo menos tentar ficar em segundo lugar. É isso que vamos ter do Valenciano até ao final da época? Sim, os nossos objetivos estabelecidos para esta época eram bastante claros. Nós gostávamos de repetir a final da taça do ano passado, e se possível ganhá-la, mas gostávamos muito de repetir e sou completamente sincero quanto ao campeonato. Nós não preparámos a época com o objetivo da subida de divisão, porque sabemos as dificuldades que isso acarreta, temos noção da realidade do clube, do campeonato, e esse não foi o nosso objetivo de preparação da época, apesar de, obviamente, nós, treinadores e jogadores, querermos ganhar todos os jogos, mas que o nosso principal objetivo passa por ficar nos primeiros lugares, e aquele que seria mesmo cumprir o objetivo que nós estabelecemos era voltar a colocar o clube na taça de Portugal. Agora, se chegarmos às últimas jornadas com ainda matematicamente possível de chegar ao primeiro lugar, obviamente que gostaríamos. Não foi esse o propósito na preparação da nossa época, mas sabemos também, temos um grupo de jogadores que são ambiciosos e querem sempre mais, e nós treinadores também queremos sempre mais. Iremos tentar ganhar todos os jogos, mas repetir a final da taça seria bonito, repetir a presença na Taça de Portugal também seria um objetivo bonito para o clube. Muito bem, Jaime, muito obrigado por ter estado connosco nesta emissão. Desejo-lhe sorte também para aquilo que resta do campeonato e desta temporada 25-26, e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Até uma próxima. Obrigado, boa noite. Viena, cidade do desporto. Depois da conversa com Jaime Barreiro, técnico do Valenciano, vamos então avançar para a reta final desta nossa emissão de sexta-feira para falarmos do fim de semana no que diz respeito ao futebol, e vamos exatamente falar da primeira divisão distrital. Já aqui fizemos essa referência ao jogo entre Valenciano e Castelense. É o jogo mais importante da jornada 20 marcada para este domingo. Jogos às 3 da tarde, apenas com uma exceção. Já este sábado temos o jogo entre o Deu Cristo e o Cerveira, está agendado para as 4 da tarde em Deu Cristo. O Deu Cristo, que é o último classificado, o Cerveira ainda a lutar pelos lugares à frente deste campeonato. Para domingo, então, Corrilhá, Vitorino de Piães, Lanheses Courense, Arcozelo Caminha, Atlético dos Arcos Melgacense, Ponta Barca, Âncora Praia, ou neste caso Âncora Praia, Ponta Barca, Faxense, Cardialense e esse Valenciano Castelense. Há pouco falava no jogo entre Arcozelo e Caminha, naturalmente não se vai realizar porque o Caminha desistiu, portanto o Arcozelo é a equipa que está de folga deste campeonato. Castelense, líder com 37 pontos, tem um jogo importante em Valença, também importante para o Valenciano para se tentar aproximar dos lugares da frente. À espreita ficam o Ponta Barca e o Atlético dos Arcos. O Atlético dos Arcos pode ser um dos beneficiados da jornada, uma vez que joga em casa frente ao Melgacense. O Ponta Barca tem uma difícil deslocação até Âncora Praia para jogar frente à formação de Vila Praia de Âncora, que tem vindo a fazer uma segunda volta notável, uma vez que joga praticamente sempre em casa, uma vez que inverteu os jogos realizados a quando da primeira volta, devido ao seu relevado estar neste caso, a colocar um novo relevado. Segunda Divisão Distrital, também olhando para a jornada 21, marcada para este fim de semana. Continua bastante interessante este campeonato, com o Reianos e Távora na frente e com o Neves a estar agora no terceiro lugar. Para este fim de semana, jogos no domingo, todos eles às 3 da tarde. Perre, Chafé, Anais, Campos, Vianense B, Lanhelas, Vila Franca, Torrienses, Neves, Vila Fria, Adecas, Passou, Távora, Ilustre Caminha, Reianos, Cabaços e Oanha de Arquense são os jogos desta ronda. Destaque aqui para a recepção do Vianense B ao Lanhelas, duas equipas que estão nos primeiros lugares, nos 8 primeiros da classificação. Quanto às duas equipas que comandam a classificação, o Távora tem um jogo fácil, frente ao Ilustre Caminha, que ocupa o último, ou melhor, não ocupa o último lugar, mas está em penúltimo lugar. O último é o Anais, portanto é um jogo onde o Távora tem claramente todas as condições para conseguir vencer. O Reianos também com um jogo
aparentemente fácil frente ao 15º, que é o Cabaços, duas equipas que podem cimentar as duas posições da frente neste campeonato. O Neves recebe o Vila Fria, também num jogo de alguma rivalidade. Acreditamos que um bom jogo marcado para o Alferes Pinto Ribeiro são os jogos de maior destaque desta jornada no campeonato distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. E vamos fechar com uma referência ao Campeonato de Portugal, que vai ter mais uma jornada este fim de semana e, atenção, jogos a serem realizados já este sábado, uma vez que domingo será dia de eleições, jornada antecipada, mas com 3 jogos marcados para domingo. São jogos onde vão estar as equipas da Madeira. Mas já lá vamos. Para já, para este sábado, teremos Brito Tirsense, São Martinho Vianense, Vila Verdense Desportivo de Monção e Celuricense Mirandela. Destaque para a visita do Vianense até São Martinho, um jogo onde o Vianense irá sentir naturalmente dificuldade. O São Martinho tem vindo a fazer um excelente campeonato, está no 7º lugar com 23 pontos, tantos quantos o Sport Vianense, ou seja, duas equipas que jogam cartadas importantes, mas o Vianense claramente com outros objetivos em relação ao São Martinho. O Monção, depois da última vitória em casa, vai também tentar conseguir um bom resultado, ainda à procura de um milagre quase nesta fase do campeonato. Joga em Vila Verde este sábado a partir das 3 da tarde. O Brito, num dos jogos mais importantes da jornada, recebe o Tirsense. O Brito está no 3º lugar com 24 pontos e ainda com um jogo em atraso. Portanto, o Brito a fazer uma excelente recuperação, a poder beneficiar do fator casa para também cimentar este lugar na tabela classificativa. Quanto ao Limianos, joga no domingo às 11 horas da manhã na Camacha, está na Madeira a formação de Ponte Lima. O Bragança recebe às 11 da manhã o Ribeira Brava e o Chaves B também está na Madeira para jogar frente ao Machico. Jogo marcado para domingo às 3 horas da tarde. São jogos para esta rodada número 17 do Campeonato de Portugal, temporada 25-26. Já sabe, aqui na Rádio Geice vamos estar a acompanhar esse jogo entre o São Martinho e o Sport Vianense. Este sábado, a partir das 3 da tarde, também teremos com cobertura completa desta jornada número 17 do Campeonato de Portugal. Não temos tempo para mais, está concluída esta emissão do Viana Cidade do Desporto. Vamos voltar de hoje a 8 dias, como sempre, entre as 21 e as 22 horas. Uma boa noite, um bom fim de semana. GCFM Desporto.